Jesus explicou quem ele era antes mesmo de o mundo existir. Diversos mistérios foram compartilhados por Jesus conosco, incluindo aqueles que ocorreram antes da criação do mundo. Isso tudo foi registrado no livro de João, onde a oração mais impactante, feita pela pessoa mais extraordinária que já viveu, se destaca. A oração de Jesus no capítulo 17 de João é um dos momentos mais marcantes em toda a Bíblia. Nessa passagem, conseguimos sentir o pulsar do coração de Jesus enquanto ele se dirige ao seu Pai. Embora a Bíblia apresente diversas orações grandiosas, como as de Salomão, Abraão e Moisés, essa oração se destaca como a mais significativa registrada nas Escrituras. Jesus compartilhou sobre a glória e majestade que ele compartilhava com Deus, Pai, antes mesmo da existência do mundo. João 17, versículo 1 ao 5. Ao falar essas palavras, Jesus ergueu os olhos aos céus em oração e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Agora glorifica-o para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, para que estejam permanentemente com ele. E a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e soberano, e conheçam Jesus, o Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, ao concluir a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto contigo, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes mesmo de o mundo existir. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus compartilhava sua majestade com seu Filho. O livro de Gênesis apresenta diversos começos, incluindo a criação do homem e outras criaturas, mas fica claro que Deus não teve um começo aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e é registrado que ele estava lá quando o universo foi criado. Antes mesmo da existência do nosso universo, algo ou alguém deveria ser eterno. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos ao longo do livro sagrado. A Bíblia ensina que Deus é não criado e eterno em sua essência, o que significa que ele sempre existiu e sempre existirá. No capítulo 1 de Gênesis, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa três ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase na Bíblia, em Gênesis, usa um substantivo plural com um verbo singular. Pode-se argumentar que isso é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é três em um. A verdadeira essência da oração, muitas vezes, revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma chance única de contemplar a natureza e o coração de Jesus. Nessa oração, Jesus aborda muitos dos temas explorados nesse evangelho: glória, glorificação, missão, fé, mundo e amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho também te glorifique. Antes da hora da glorificação de Jesus, ela ainda não havia chegado. Agora, essa hora se concretizou. Jesus começou orando por si mesmo, mas seu pedido não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho. Glorifica o teu Filho. Jesus não esperou até concluir sua obra na cruz para glorificar Deus Pai. Sua vida inteira glorificou Deus na terra. Jesus glorificou o Pai por meio de toda a sua vida, desde a sua circuncisão e dedicação no templo, até os anos silenciosos de obediência em Nazaré. Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, obediência e trabalho durante os anos de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, todos glorificaram Deus Pai. E então, lemos: eu concluí a obra. Jesus, com confiança divina e certeza, via a obra na cruz como já realizada. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai possui.
A oração de Jesus não era de forma alguma uma expressão de independência, mas de total e contínua dependência de Deus Pai. Inúmeras pessoas pleiteiam por louvor e atenção. No entanto, a solicitação delas por glorificação é muito diferente da oração de Jesus. Glorifica-me junto contigo. E a diferença normalmente reside entre dependência e independência. Também lemos, com a glória que eu tinha contigo antes mesmo de o mundo existir. Jesus tinha consciência de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada em que Deus, o Filho e Deus, o Pai, compartilhavam glória. Jesus não poderia orar dessa forma honesta ou mentalmente se ele não fosse Yahvé, igual a Deus, o Pai. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, Yahvé proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus, o Pai, e Deus, o Filho, compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. O comentarista bíblico observou. Ele tinha uma petição principal, que o Pai o recebesse de volta à glória que ele tinha abandonado para cumprir sua tarefa. Essa petição por um retorno à sua glória original implica inconfundivelmente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Confirma sua declaração de que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória nessa oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, agora o Filho do Homem é glorificado, refere-se ao motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e, em seguida, seria ressuscitado dos mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Enfatizar a grandiosidade de Deus é, na verdade, o que os seguidores de Cristo são chamados a realizar. Cada pensamento, palavra e ação que realizamos é destinado à exaltação de Deus. Jesus não pede apenas por benefícios pessoais, ele intercede por nós. No capítulo 17 do livro de João, versículo 24, Jesus expressa: Pai, quero que aqueles que me confiaste estejam comigo onde estou e testemunhem a minha grandiosidade, a grandiosidade que me concedeste porque me amaste antes mesmo da criação do mundo. Seja qual for nossa condição ou o que nos tornamos em nossa jornada espiritual, devemos tudo ao Redentor que se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos estar unidos a Ele e que nos ofereceu um modelo tão belo a seguir em nossas próprias práticas de oração. Ao final, testemunhamos Jesus em todo o seu esplendor novamente no livro do Apocalipse. No Apocalipse, João tinha a tarefa de registrar as visões que presenciava. João observa um Jesus poderoso, totalmente diferente de qualquer homem comum. Apocalipse 1, versículo 12 e 13. Então, voltei-me para identificar quem estava falando comigo, e ao me virar, deparei-me com 7 candelabros de ouro, e no meio deles alguém semelhante a um filho de homem, vestindo uma túnica que alcançava os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem, o ilustre Jesus Cristo. João descreveu a voz forte que ouviu como única e impressionante, assemelhando-se ao som de uma trombeta. A imponente voz pertence ao Alfa e Ômega, o início e o fim de tudo. Visto que Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1, 18, sabemos que era a voz retumbante de Jesus. O título Alfa e Ômega carrega a mesma ideia de primeiro e último. Este é um dos trechos do Novo Testamento em que Jesus claramente se declara como Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João ao se deparar com essa visão. O som da voz que ouviu provavelmente não coincidiu perfeitamente com sua lembrança da voz de Jesus. João a comparou ao som de uma trombeta, Apocalipse 1:10. No entanto, ele reconheceu que era Jesus pela descrição da voz como Alfa e Ômega.
Após passar tanto tempo ao lado de Jesus durante seu ministério terreno, João finalmente teve a experiência de encontrar-se face a face com ele após todos esses anos. A túnica e a faixa podem evocar imagens do sumo sacerdote das Escrituras e, ao mesmo tempo, sugerir que Jesus é o sumo sacerdote para o seu povo. A única outra vez que se menciona faixas em Apocalipse está no capítulo 15, versículo 6, também douradas, simbolizando a vestimenta sacerdotal dos anjos no templo celestial. Desse modo, Jesus não é apresentado apenas como rei, mas também como sacerdote, uma combinação de imagens que ficou conhecida entre os judeus durante o período macabeu. João prossegue descrevendo: sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, brilhantemente alvos como a neve, e seus olhos oniscientes resplandeciam como chamas de fogo, penetrando em meu ser. Seus pés eram semelhantes a bronze polido, brancos fulgentes, refinados numa fornalha, e sua voz era potente como o som de muitas águas. Apocalipse 1, versículo 14 e 15. Essa descrição dos olhos é parecida com a narrativa de um anjo no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. Seu corpo também era como berilo, com um fulgor dourado. Seu rosto tinha a aparência de relâmpago. Seus olhos eram como tochas flamejantes. Seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e o som de suas palavras assemelhava-se ao tumulto de uma multidão ou ao rugido do mar. A descrição dos membros também se assemelha à narrativa de um anjo no livro de Ezequiel, Ezequiel 1:7. Suas pernas eram retas, e as solas de seus pés tinham o brilho de bronze reluzente. As características angelicais presentes na visão de João sobre Jesus não o nivelam ao patamar dos anjos. Pelo contrário, provavelmente servem para enfatizar a grandiosidade imensa de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O brilho metálico também pode representar a glória de Deus, conforme visto em Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Entretanto, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como não inferior à de um anjo, certamente ultrapassa a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego às vezes representava divindades brilhando como o sol ou relâmpagos. Textos judaicos faziam o mesmo para anjos e outros seres, mas também para Deus. João continua em Apocalipse 1, 16. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes para julgamento, e seu rosto, refletindo sua majestade e a glória da Shekinah, era como o sol brilhando em todo o seu poder ao meio-dia. Apocalipse 1, 17. Quando o vi, caía aos seus pés como se estivesse morto, e ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo sendo um apóstolo que conviveu com Jesus na terra, João ficou atônito após essa visão incrível. Mesmo os 3 anos em que João compartilhou com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus se revelou em toda a sua majestade celestial. Naquele instante, João compreendeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão ao viver na terra. Filipenses 2:7. Ele se esvaziou, não renunciando ou diminuindo sua divindade, mas temporariamente abrindo mão da expressão exterior da igualdade divina e de sua dignidade legítima. Ao assumir a forma de um servo e sendo feito semelhante aos homens, ele se tornou totalmente humano, mas sem pecado, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Nesse momento, João percebeu que era um verdadeiro milagre Jesus conseguir ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1:18.
E o que vive, pois esteve morto. Mas veja, estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do controle absoluto e da vitória sobre a morte e o Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que viveu, morreu e permanece vivo para todo o sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive eternamente. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que tem as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou o poder de decidir quem vive e quem morre. No entanto, estão equivocados, pois somente Jesus detém as chaves do Hades e da morte. Na forma original, o Apocalipse era conhecido em grego antigo como Apocalipsis, que significa Apocalipse. A palavra indica uma revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é o protagonista dessa revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos informa. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? A grande falha de muitos estudiosos é considerar Cristo apenas como um personagem de papel, certamente mais do que um mito, mas ainda uma figura do passado distante, uma personagem histórica que viveu há muitos anos e realizou feitos admiráveis pelos quais somos salvos. No entanto, está longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Spurgeon. Lemos que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu para mostrar a seus servos. Deus revelou essa informação para que ela possa ser compartilhada com outros e não mantida em segredo. Isto é uma revelação, não algo oculto. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia seja preditiva, é evidente que este texto profético o é. Alguns argumentam que não devemos nos preocupar com a profecia, considerando-a um exercício frívolo. Contudo, se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, devemos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns afirmam que o que ainda está no futuro não deve ser examinado até que tenha acontecido. Mal consigo acreditar que isso seja dito seriamente.